Helena Santos. Lições de uma vida em contagem regressiva. Sempre acreditei que conhecia o significado de até que a morte nos separe. Imaginava um longo caminho juntos até o fim, talvez de mãos dadas em uma cama de hospital. As mãos que nunca tremeram ao sacar uma arma. Agora vacilavam ao segurar uma simples caneta para assinar meu nome. O homem que dividiu minha cama por 15 anos exibia todos os sinais de um fugitivo, e eu, a detetive que nunca falhou em um caso, estava prestes a testemunhar o crime perfeito. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. Inscreva-se e vamos pra nessa. Existe um momento específico em que a vida se divide em antes e depois. Para algumas pessoas, é o nascimento de um filho ou a morte de um ente querido. Para mim, foi uma tarde de terça-feira, com chuva fina caindo sobre São Paulo, quando um médico de voz gentil e olhos compassivos pronunciou as 3 letras que redesenhariam o mapa da minha existência. Ela, esclerose lateral amiotrófica. 3 palavras que soavam como uma sentença, pronunciadas naquele consultório de paredes bege e diplomas emoldurados. Engraçado como reparei em cada detalhe da sala, o relógio de parede marcando exatamente 15h42, o pequeno tremor na mão do médico ao me entregar os exames, o barulho discreto do ar-condicionado. Em 15 anos na polícia, aprendi a observar detalhes, a registrar o imperceptível. Mas naquele momento, essa habilidade parecia uma maldição. Porque também notei, com dolorosa precisão, o modo como Eduardo, meu marido há 15 anos, deixou sua mão escorregar da minha enquanto o médico falava. Voltamos para casa em silêncio. A chuva intensificou-se, como se o céu chorasse o que eu não conseguia. 15 anos de casamento, e pela primeira vez não conseguíamos encontrar palavras. O apartamento, nosso refúgio por mais de uma década, parecia estranhamente estranho. Os porta-retratos exibiam sorrisos de pessoas que já não existiam mais, não da mesma forma. A mulher forte da foto, a detetive Helena Santos, condecorada 3 vezes por bravura, já não habitava este corpo que agora traiçoeiramente começava a falhar. Os primeiros sinais foram sutis, uma caneta que escorregou dos dedos durante um depoimento, um tropeço inexplicável durante uma perseguição. Meu parceiro Rodrigues percebeu antes de mim, aquele olhar preocupado quando minha mão tremeu ao sacar a arma. Ignorei, como sempre ignorei qualquer sinal de fraqueza. Fraqueza não era permitida no meu vocabulário. Não para a filha de um pedreiro que se tornou a primeira mulher a liderar a divisão de homicídios. 3 dias após o diagnóstico, encontrei Eduardo arrumando uma mala. Não perguntei para onde ia. Algo dentro de mim já sabia. O mesmo instinto que me fazia pressionar confissões de criminosos endurecidos, me dizia agora que ele estava se despedindo. Sua explicação veio em forma de carta, deixada sobre nossa cama. Aquela mesma cama onde prometemos amor eterno, na saúde e na doença. As palavras escritas com sua caligrafia impecável de engenheiro metódico cortaram mais fundo que qualquer faca. Não era forte o suficiente. Não podia me ver definhar. Não aguentaria o fardo. Pediria o divórcio. Sentia muito. Como se sentir muito pudesse remover o fato de que, na primeira tempestade verdadeira, nosso barco havia sido abandonado por seu capitão. Como se sentir muito apagasse 15 anos de promessas. Como se sentir muito fosse suficiente quando se deixa alguém afundando. Os dias seguintes se arrastaram como suspeitos em uma confissão relutante. O apartamento, repentinamente grande demais para uma pessoa só, ecoava com sua ausência. O lado vazio da cama gritava nas noites insones. O armário, com metade das prateleiras desocupadas, zombava da minha nova solidão. Voltei ao trabalho contra as recomendações médicas. O distintivo, pesado em meu cinto, era o único ponto de ancoragem em um mundo que havia se transformado em areia movediça sob meus pés. Rodrigues não perguntou sobre os tremores mais frequentes, nem sobre as olheiras que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Apenas começou a dirigir a viatura sem nunca mencionar que esta havia sido sempre a minha função.
Escondi o diagnóstico de todos. A doença tornou-se meu segredo mais bem guardado. Eu, que sempre desprezei segredos, que passei a vida desenterrando verdades dos outros. A ironia não me escapava. A cada manhã, colocava a máscara da detetive Santos, força implacável da justiça. A cada noite, desmanchava-me no chão do banheiro, quando meus músculos falhavam ou quando a solidão se tornava insuportável. O primeiro grande ataque aconteceu durante uma operação. Meus dedos simplesmente recusaram-se a obedecer enquanto eu tentava sacar a arma. Fiquei parada, inútil, enquanto Rodrigues neutralizava o suspeito sozinho. Naquela mesma noite, entreguei meu pedido de afastamento. O capitão não questionou. Talvez já soubesse, talvez apenas respeitasse minha privacidade. Entreguei a arma, mas mantive o distintivo. Não estava pronta para abandonar completamente quem eu havia sido por 2 décadas. O envelope do advogado de Eduardo chegou 2 semanas depois. Divórcio amigável, divisão justa de bens, pensão temporária até que eu me estabelecesse. Como se eu tivesse tempo para me estabelecer. Como se eu pudesse construir uma nova vida enquanto a que eu tinha desmoronava em velocidade crescente. Assinei os papéis na mesma tarde em que fui ao hospital pela primeira vez para a fisioterapia. O contraste era pungente. Encerrar um compromisso de vida enquanto tentava estender os prazos do meu próprio corpo. Manchei o documento oficial com uma lágrima solitária, a primeira que permiti cair desde o diagnóstico. Não pela perda de Eduardo, percebi, mas pela perda da ilusão. A ilusão de que amor significava permanecer. A ilusão de que nossa história era diferente dos casos tristes que eu investigava, onde jurar amor eterno não passava de palavras vazias. Meu corpo deteriorava-se com meticulosa precisão, como um relógio programado para falhar. Primeiro as mãos. Aquelas mãos que haviam algemado criminosos e acariciado o rosto de Eduardo nas manhãs preguiçosas de domingo. Depois a marcha, tornando-se incerta, cambaleante, até que a bengala se tornou uma companheira inevitável. Em seguida, a voz, aquela voz que um dia fez confissões serem assinadas apenas com um sussurro ameaçador, agora falhando, arrastada, irreconhecível até para meus próprios ouvidos. O apartamento tornou-se uma prisão. As escadas, uma montanha. O banho, uma batalha diária. Rodrigues aparecia semanalmente, trazendo compras, notícias da delegacia, um pouco de vida exterior. Sua lealdade silenciosa doía quase tanto quanto a traição de Eduardo. Como podia um parceiro de trabalho ser mais fiel que um marido? Que matemática emocional era essa que não conseguia solucionar? Numa tarde particularmente difícil, quando a fisioterapia havia exigido mais do que eu podia dar, recebi uma mensagem de Eduardo. Queria me visitar, ver como eu estava, oferecer ajuda. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Algumas traições não merecem o luxo do perdão. As noites eram o pior momento. No escuro, não havia distrações da dor, tanto física quanto emocional. Os espasmos musculares fundiam-se com as pontadas de arrependimento por todos os dias que desperdicei, acreditando no para sempre. Por todas as viagens adiadas, por todos os "eu te amo" não ditos. Por todas as vezes que priorizei o trabalho pensando que teríamos tempo. O tempo, esse luxo que sempre tomei como garantido, agora escorria entre meus dedos enfraquecidos como areia fina. Foi numa dessas noites insones que tomei a decisão. Não morreria lentamente neste apartamento cheio de fantasmas. Não permitiria que os últimos capítulos da minha história fossem escritos apenas com tinta de abandono e decadência. Mesmo com as mãos tremendo, consegui digitar um e-mail para o centro de pesquisa sobre ela que o médico havia mencionado. Ofereceriam-me como voluntária para qualquer protocolo experimental, qualquer tratamento não aprovado. Que diferença faria? O pior que poderia acontecer seria morrer mais rápido, e isso já não parecia mais um desfecho tão terrível. O centro de pesquisa ficava a 2 horas de São Paulo. Rodrigues ofereceu-se para me levar, insistindo que não era problema algum. Observei a cidade diminuir pelo retrovisor,
sentindo um estranho alívio em deixar para trás o cenário de tantas derrotas recentes. O prédio moderno do centro, todo em vidro e aço, parecia deslocado no meio da paisagem semi-rural. Como eu, uma intrusa em meu próprio corpo. A doutora Luciana não era nada do que eu esperava. Nenhuma formalidade distante, nenhum olhar de pena profissional. Olhou diretamente em meus olhos enquanto explicava o protocolo experimental. Um coquetel de drogas ainda em fase de testes, mais fisioterapia intensiva, estimulação elétrica. Não prometeu cura. Não falou em milagres. Ofereceu apenas verdade e a possibilidade de desacelerar o inevitável. Sua honestidade era reconfortante depois de tantos meses de meias-verdades e silêncios. O dormitório que me foi designado era simples, funcional, mas tinha uma janela voltada para um pequeno jardim onde outros pacientes se reuniam nas tardes ensolaradas. Todos em diferentes estágios da mesma sentença. Alguns em cadeiras de rodas, outros com respiradores, alguns ainda caminhando com dificuldade, variada. Todos com histórias nas quais eu podia ver reflexos da minha. Carlos, um ex-professor universitário, havia sido abandonado pela esposa de 30 anos. Marina, antiga bailarina, fora deixada pelo marido que não podia suportar vê-la assim. Tantos outros com variações da mesma história. E então, havia Antônio, um senhor de 70 anos cujo olhar ainda brilhava, apesar do corpo completamente paralisado. Sua esposa, Marta, vinha todos os dias, lia para ele, ajustava seu travesseiro, conversava como se cada palavra dele pudesse ser ouvida claramente, em vez dos sons guturais que conseguia produzir. Observá-los era simultaneamente doloroso e reconfortante. Existia um amor que permanecia, que não fugia diante do primeiro vendaval. As primeiras semanas de tratamento foram brutais. Meu corpo protestava contra cada nova medicação, cada sessão de fisioterapia. Vomitei, tive febres, senti dores que nem sabia serem possíveis. Mas pela primeira vez desde o diagnóstico, estava lutando em vez de apenas assistindo à minha própria desintegração. Numa tarde particularmente difícil, quando nem conseguia levantar da cama após uma reação violenta à medicação, encontrei um pequeno vaso com um único girassol ao lado da minha cama. Sem cartão, sem explicação. Perguntei à enfermeira quem havia deixado ali. Aquele senhor de cadeira de rodas, respondeu. Disse que você precisava lembrar de olhar para a luz. Antônio. O homem que mal podia mover os olhos havia, de alguma forma, arranjado um girassol para mim. A ironia me atingiu como um soco. Eu, com meus membros ainda parcialmente funcionais, mergulhada em autocomiseração, enquanto ele, preso em um corpo completamente rebelde, ainda encontrava formas de oferecer beleza aos outros. Naquela noite, chorei até adormecer. Não pelas perdas, não por Eduardo, não pela doença. Chorei pela revelação de que talvez eu nunca tivesse realmente entendido o que significava amar. Talvez Eduardo também não. Talvez tivéssemos confundido conforto com compromisso, hábito com devoção. Talvez o amor verdadeiro fosse mais parecido com o que Marta demonstrava diariamente. Não um sentimento, mas uma escolha deliberada renovada a cada amanhecer, independente das circunstâncias. Os meses no centro se transformaram em 1 ano. Meu corpo não melhorou dramaticamente, mas a progressão desacelerou o suficiente para dar-me o mais precioso dos presentes: tempo. Tempo para refletir, para compreender, para redescobrir quem eu era, além da detetive, além da esposa abandonada, além da paciente terminal. Comecei a escrever, primeiro em um diário, depois em um blog anônimo sobre a vida com ela. Minhas mãos tremiam ao digitar, mas havia uma urgência em colocar para fora as palavras que fervilhavam dentro de mim. Para minha surpresa, as pessoas começaram a ler, a responder, a encontrar consolo em minhas reflexões cruas sobre perdas e recomeços. Em uma manhã de primavera, recebi um e-mail diferente. Era Eduardo.
Havia encontrado meu blog de alguma forma, reconhecido minha voz nas palavras digitadas. Pedia perdão, dizia que havia sido um covarde, que se arrependia todos os dias, que ainda me amava. Li a mensagem 7 vezes, e então, com uma calma que me surpreendeu, deletei-a sem responder. Não por raiva ou ressentimento, simplesmente porque aquela Helena que ele havia amado e abandonado já não existia mais. A mulher que agora ocupava este corpo fragilizado era outra. Uma que havia aprendido que amor não era apenas ficar nos dias de sol, mas sobretudo escolher permanecer nas tempestades mais selvagens. Entendi, finalmente, que Eduardo não havia apenas me abandonado. Ele havia se privado da oportunidade de crescer, de descobrir a profundidade que só a adversidade pode revelar. Sua partida, que parecia uma catástrofe, havia sido na verdade um desvio necessário para me conduzir a uma versão mais autêntica de mim mesma. No meu aniversário de 40 anos, os pacientes e funcionários do centro organizaram uma pequena celebração. Balões coloridos decoravam a sala comum, um contraste vibrante com a palidez clínica habitual do ambiente. Alguém havia trazido um bolo caseiro e Marta, a esposa de Antônio, trouxe seu antigo violão. Sua voz, rouca e imperfeita, encheu o salão com canções antigas que minha mãe costumava cantar. Observei aquele grupo improvável, todos danificados de alguma forma, todos carregando suas próprias sentenças, celebrando minha vida enquanto suas próprias escorregavam por entre os dedos. Foi então que percebi a ironia sublime. Nunca havia me sentido tão viva quanto agora, à beira da morte. Nunca havia realmente visto as pessoas como naquele momento, quando meus olhos estavam livres das vendas da ambição, do perfeccionismo, da autossuficiência. A doença, que parecia ter vindo para roubar tudo, havia paradoxalmente me dado a capacidade de finalmente enxergar, de sentir, de estar verdadeiramente presente. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido e o silêncio noturno cobria o centro como um manto, fiquei sozinha no jardim. Acima, as estrelas pareciam extraordinariamente brilhantes. Um pensamento cristalino formou-se em minha mente. Não era mais a mesma pessoa que Eduardo havia deixado. Aquela mulher, com seu orgulho ferido e sua identidade enraizada na força física, havia se dissolvido nas lágrimas derramadas em noites solitárias. Em seu lugar, havia surgido alguém mais complexa, mais profunda. Alguém que entendia que fragilidade e força não eram opostos, mas duas faces da mesma moeda. Após 14 meses no centro de pesquisa, recebi alta do programa experimental. Não por estar curada, mas porque o protocolo havia sido concluído. Os resultados eram promissores. A progressão havia desacelerado significativamente, dando-me talvez anos extras que não teria tido de outra forma. Anos para quê? Ainda não sabia. Rodrigues veio me buscar, agora aposentado da força. Tinha engordado e deixado crescer uma barba, grisalha que o fazia parecer um urso bondoso. Contou-me sobre as mudanças na delegacia, os novos recrutas, os velhos casos finalmente resolvidos. Falou sobre tudo, exceto sobre o que realmente importava, que havia dirigido 2 horas para me buscar porque sabia que eu não tinha mais ninguém. O apartamento havia sido vendido durante minha ausência. Não fazia sentido manter um 10º andar sem elevador quando mal podia subir um único degrau sem ajuda. Rodrigues havia encontrado um pequeno térreo adaptado, perto de sua casa. Quando chegamos, percebi o trabalho que ele havia tido. Barras de apoio nos banheiros, rampas suaves onde antes havia degraus, portas alargadas para a cadeira de rodas que eventualmente se tornaria necessária. Havia flores frescas na mesa, cortinas novas nas janelas e uma fotografia emoldurada de nossa equipe na delegacia, tirada antes dos primeiros sintomas. Naquela primeira noite de volta, sentada na varanda do pequeno apartamento, senti um misto desconcertante de emoções. Alívio por ter um lugar para chamar de lar novamente.
Gratidão pela amizade silenciosa e constante de Rodrigues. Medo do que viria a seguir. E, surpreendentemente, esperança. Tênue e frágil como um filamento, mas presente. Meu blog havia crescido durante minha estadia no centro. Milhares de leitores agora. Pessoas com ela e seus familiares. Cuidadores, médicos. E também pessoas perfeitamente saudáveis que, por alguma razão, encontravam sentido em minhas reflexões sobre mortalidade e significado. Uma editora havia entrado em contato, interessada em transformar os textos em um livro. A ironia não me escapava. Eu, que passara a vida inteira evitando os holofotes, agora encontrava minha voz justamente quando ela começava a falhar. O outono chegou, espalhando folhas douradas no pequeno jardim do condomínio. Minha rotina havia se estabelecido. Fisioterapia pela manhã, escrita à tarde, pequenas caminhadas apoiada na bengala ao entardecer. A doença progredia, implacável mesmo que em ritmo reduzido. O livro estava quase pronto, cada capítulo uma pequena vitória contra os dedos cada vez mais rebeldes. Rodrigues passava regularmente, assim como alguns ex-colegas da polícia que, inicialmente desconfortáveis com minha condição, gradualmente aprenderam a ver além da doença. Foi numa dessas tardes tranquilas que a campainha soou. Imaginei ser a entregadora de flores. Havia começado a comprar um pequeno buquê semanalmente, um luxo que nunca me permitira antes. Quando abri a porta, contudo, foi o rosto de Eduardo que encontrei. 15 anos de casamento não haviam me preparado para aquele momento. Ele havia envelhecido, rugas novas em torno dos olhos, cabelos mais grisalhos, uma expressão permanente de tristeza que não estava lá antes. Por um instante absurdo, quis fechar a porta, esconder-me, fingir que não era eu ali, transfigurada pela doença, apoiada em uma bengala, o corpo já visualmente marcado pela atrofia muscular. Mas algo dentro de mim se recusou a recuar. Esta era eu agora. Esta era a realidade que ele havia escolhido evitar, que havia fugido como um ladrão na noite. Deixei-o entrar. Sua visita foi breve, carregada de palavras não ditas. Trouxe novidades sobre sua vida, um novo emprego em outra cidade, um apartamento menor, uma solidão que parecia tão profunda quanto a minha. Não mencionou o e-mail que havia me enviado, nem eu mencionei tê-lo recebido. Havia um abismo entre nós que nenhuma ponte poderia atravessar. Agora, antes de ir embora, deixou um envelope sobre a mesa. Dentro, descobri mais tarde, estava parte da venda do nosso antigo apartamento. Mais do que sua obrigação legal. Um gesto de expiação, talvez. Ou talvez apenas culpa materializada em dinheiro. Não importava mais. Após sua partida, não chorei como esperava. Em vez disso, senti uma estranha sensação de encerramento, como fechar um livro após a última página. Nossa história havia terminado não quando ele partiu, mas naquele exato momento, quando nos olhamos através do abismo de nossas escolhas e entendemos que algumas distâncias são insuperáveis. No dia seguinte, usei parte do dinheiro para criar uma fundação para pacientes com ela sem recursos. O restante, destinei a uma viagem que havia adiado por toda a vida, Petra, na Jordânia. Se iria fazer essa jornada em uma cadeira de rodas, que assim fosse. Mas a faria enquanto ainda pudesse respirar sem aparelhos, enquanto ainda pudesse ver com meus próprios olhos as maravilhas que havia guardado para um algum dia que nunca chegaria. A viagem a Petra foi simultaneamente mais difícil e mais transcendente do que imaginei. Cada degrau era uma montanha, cada caminhada uma maratona. Meu corpo protestava, tremia, falhava. Mas meus olhos bebiam da beleza daquele lugar ancestral como um homem no deserto encontrando um oásis. As estruturas milenares esculpidas na rocha vermelha, o jogo de luz e sombra ao amanhecer, a vastidão do deserto estrelado à noite. Tudo parecia mais intenso, mais valioso, mais sagrado pela consciência aguda de sua transitoriedade. Não fui sozinha.
Surpreendentemente, foi Marta quem se ofereceu para me acompanhar. Antônio havia falecido poucos meses antes, pacificamente durante o sono. Ela, aos 65 anos, nunca havia saído do Brasil e viu na minha jornada a oportunidade de honrar o sonho que seu marido nunca chegou a realizar. Formávamos uma dupla improvável, ela empurrando minha cadeira quando o terreno permitia, eu usando minha bengala nas partes mais acessíveis. Duas mulheres marcadas pela perda, encontrando na imensidão de uma civilização milenar a perspectiva necessária para suas dores pessoais. Durante aquelas 2 semanas, não fui uma paciente terminal. Fui apenas uma viajante maravilhada, capturando com uma pequena câmera, quando minhas mãos permitiam, imagens que depois transformaria em um livro de fotografias para complementar minhas memórias escritas. Olhares finais. Chamei-o. Não com autocomiseração, mas com a honestidade crua que havia se tornado minha marca. Ao retornar ao Brasil, encontrei uma carta de Eduardo. Diferente das anteriores, não pedia perdão, nem expressava arrependimento. Apenas me contava que havia lido meu blog, que havia comprado meu livro recém-publicado, que havia chorado ao ler minhas reflexões sobre nossa separação. Confessava que seu novo relacionamento havia terminado, porque percebeu que continuava fugindo, não apenas de mim e da minha doença, mas de sua própria incapacidade de enfrentar a vulnerabilidade humana. Fechava a carta dizendo que finalmente entendia que o abandonar havia sido menos sobre minha condição e mais sobre suas próprias limitações. Não pedia para voltar, nem para ser perdoado. Apenas queria que eu soubesse que suas escolhas o haviam também transformado, ainda que tardiamente. Guardei a carta junto com as fotografias de Petra. 2 testemunhos de jornadas distintas, uma física, pelos desertos da Jordânia, outra emocional pelos desertos interiores que todos eventualmente precisamos atravessar. A progressão da doença acelerou após meu retorno, como se meu corpo, tendo realizado seu último grande desejo, agora se permitisse ceder. As mãos, cada vez mais rebeldes, mal conseguiam segurar uma colher. A voz, antes apenas ligeiramente arrastada, agora frequentemente falhava por completo. A respiração, especialmente à noite, tornava-se um exercício consciente e doloroso. Rodrigues contratou uma enfermeira para os períodos em que não podia estar presente. O pequeno apartamento tornou-se um centro de operações médicas, cilindros de oxigênio, medicamentos, equipamentos de assistência. Marta vinha regularmente, trazendo livros que lia para mim quando meus olhos estavam cansados demais. O livro havia sido publicado e, surpreendentemente, tornara-se um pequeno fenômeno editorial. A Policial e a Eternidade. Um título que eu jamais teria escolhido, mas que a editora insistiu que capturava a essência da história. Pessoas escreviam cartas emocionadas, contando como minhas palavras haviam transformado suas perspectivas sobre vida, morte, abandono e recomeço. Em dias bons, ainda conseguia ditar para o computador, usando um software de reconhecimento de voz. Em dias ruins, apenas observava o céu pela janela, contando nuvens como fazia na infância. A vida havia se reduzido à sua essência mais fundamental: respirar, sentir, observar, existir. Havia uma simplicidade quase sagrada nisso, uma rendição pacífica ao inevitável. Numa manhã de inverno particularmente fria, acordei com uma clareza incomum. Sabia, com uma certeza que transcendia o raciocínio lógico, que estava chegando ao fim da jornada. Pedi a Rodrigues que chamasse meu advogado. Atualizei meu testamento, garantindo que a fundação que havia criado continuaria recebendo os royalties do livro. Deixei instruções específicas sobre não querer cerimônias religiosas ou lamentos excessivos. Celebrem o que vivi, não o que perdi. Escrevi nas instruções finais. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. Helena, minha sobrinha e homônima, filha de meu irmão há muito distante, veio com seu bebê recém-nascido.
Tinha visto uma entrevista minha na televisão e decidiu reconectar-se. Colocou o pequeno embrulho em meus braços trêmulos, a nova vida encontrando a que se despedia. Sussurrei ao ouvido da criança adormecida. Viva intensamente cada momento. Nunca adie a felicidade. Aprenda a amar não apenas quando é fácil, mas sobretudo quando parece impossível. Faleci em uma madrugada silenciosa, apenas 3 semanas após conhecer meu sobrinho neto. Rodrigues encontrou-me pela manhã, sentada na cadeira da varanda, como se apenas observasse o amanhecer. Meu diário estava aberto no colo, a última entrada escrita com uma caligrafia quase ilegível. A vida é um empréstimo temporário. Devolvemos o corpo à terra, mas o que fizemos com ele durante o empréstimo, isso é o que fica. Não lamento o amor perdido com Eduardo. Foi real enquanto durou. Não lamento a doença. Mostrou-me uma profundidade que a saúde jamais teria revelado. Lamento apenas os pores do sol que não apreciei plenamente. As palavras de afeto não ditas. Os momentos em que estava tão preocupada com o futuro que esqueci de habitar o presente. Se pudesse deixar um único conselho para quem ficará após minha partida, seria este: não confundam o amor com permanência. Às vezes, amar é partir. Às vezes, é ficar. Mas sempre, sempre, é escolher conscientemente, dia após dia. Eduardo escolheu partir. Rodrigues escolheu ficar. Ambos me ensinaram sobre diferentes facetas do amor. A doença levou meu corpo peça por peça, como um quebra-cabeça desmontado lentamente. Mas no processo, ajudou-me a encontrar aquela parte essencial que nenhuma deterioração física pode tocar. Chamem-na de alma, de consciência, de essência. Pouco importa o nome. É a luz que permanece quando tudo mais se apaga. E agora, finalmente entendo. Nunca precisei ser salva. Nem por Eduardo, nem pela medicina, nem por milagres. Precisei apenas aprender a cair com graça, a aceitar a fragilidade como parte da condição humana. Obrigado por acompanhar esta jornada. Esta história de Helena é um lembrete poderoso de como fragilidade e força podem habitar o mesmo coração, de como o amor verdadeiro é testado não na prosperidade, mas nas tempestades da vida. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. Inscreva-se no canal para mais narrativas que exploram os cantos mais profundos da experiência humana: o amor, a perda, a redenção e a descoberta de luz mesmo nos momentos mais sombrios. Compartilhe-lhe este vídeo com alguém que possa estar enfrentando sua própria batalha silenciosa. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas dores pode ser o primeiro passo para a cura. Nos comentários, conte-nos. Você já vivenciou ou testemunhou um amor que permaneceu mesmo quando tudo parecia impossível? Ou talvez um que se desvaneceu quando mais precisava dele? Até a próxima história, lembre-se das palavras finais de Helena. A vida é um empréstimo temporário. Não confundam o amor com permanência. Às vezes, amar é partir. Às vezes, é ficar. Mas sempre, sempre, é escolher conscientemente, dia após dia.